Glória a Deus, meus irmãos. Glória a Deus. Se você está perto da sua Bíblia, quero pedir para que você abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 21, do primeiro versículo até o versículo 7. Glória a Deus. E enquanto você procura, quero dizer aos irmãos que semana que vem nós vamos extrair o quadro novo, né, Rumo à Liberdade, que era para começar hoje, mas a nossa vinheta ainda não ficou pronta. Mas eu tenho certeza que essa programação toda tem falado ao coração de muitos. E esta mensagem de João é uma mensagem que toda vez que eu leio ou que eu ouço alguém pregar, é uma mensagem que me dá vontade de chorar, de verdade, porque é uma mensagem muito profunda. João, capítulo 21, versículo 1 a seguir. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 7. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tens alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Glória a Deus, aleluias. Meus irmãos, o capítulo 21 de João é um capítulo muito profundo. Se você ler apenas por ler, você vai ver uma história. Mas se você for meditar em cada linha descrita neste capítulo, você vai ver um Deus testificando ao seu coração, porque não é só uma história. Só para contextualizar, Jesus ele veio à Terra, ele escolheu para si 12 discípulos, e desses 12 discípulos, um veio a traí-lo, e ele acabou, e no final ele acabou sendo ali crucificado na cruz do Calvário. Porém, entre ele ter escolhido os seus discípulos e ele ter sido crucificado, houve um processo. E no meio desse processo, ele havia chamado, né, seus discípulos para o seguirem. Lá em Lucas, capítulo 5, você vai ver quando ele chama Pedro e André para seguirem. E algo interessante que acontece é que quando Jesus ele chama Pedro e André, ele o chama da mesma forma que aconteceu aqui no capítulo 21. Né? Pedro e André estavam pescando, não conseguiram pegar nada, aí aparece Jesus, que até então Pedro e André nem sabia quem era, e manda eles voltarem para o mar. E quando eles voltam para o mar, eles pegam tantos peixes que quase o barco vai a pique, né, como diz a própria palavra. E então, a partir daquele momento que Pedro e André pegam milhares de peixes, Jesus ele fala algo que talvez eu não conseguiria fazer, talvez você não conseguiria fazer, que era o quê? Largar tudo. Como assim largar tudo? Porque é algo muito interessante, porque Pedro e André já tinham pegado muitos peixes. Qual que é a intenção? Quando a pessoa ela vê que deu fruto ali, que pegou muito peixe, é que a pessoa continue ali naquele lugar, porque aquele lugar está prosperando. Só que não é assim que Deus trabalha.
A partir do momento em que Pedro e André pegam aqueles peixes após ter trabalhado a noite inteira e não ter pegado nada, Jesus simplesmente fala: larga tudo isso e siga-me, porque a partir de hoje eu vos farei pescadores de homens. Porque é assim que Deus trabalha, meus irmãos. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Né? Coisa parecida aconteceu quando Elias, né, lá no capítulo 17 de 1 Reis, foi, por ordem de Deus, se apresentar ao rei Acabe, dizendo que naquele momento ali não choveria e nem cairia orvalho algum, segundo a palavra de Deus. Mas logo em seguida, o que Deus manda Elias fazer? Ir para o deserto. Geralmente, quando você fala algo que acontece, a tendência do homem é ficar ali para receber a glória, para receber o reconhecimento. Mas o que Deus fez com Elias? Tirou ele de cena, colocou ele no deserto. Então, quando Deus nos manda fazer algo, não é porque aquela palavra vai se cumprir, porque quando Deus fala, a palavra se cumpre, querendo o homem ou não, que Deus vai nos manter naquele lugar para receber qualquer mérito, porque o mérito não é nosso, é dele. E quando Jesus ele chama Pedro e André começaram a experimentar a fartura, porque até então eles só experimentaram a escassez, eles trabalharam a noite inteira. Então, em poucos minutos que eles estavam com Jesus, obedecendo a voz de Jesus, eles conseguiram pegar muito mais peixes que eles não conseguiram a noite toda. Então, como que logo agora que a coisa começou a dar certo, Jesus manda eles abandonarem o barco e seguir a ele? Mas foi o que Jesus fez. E Pedro e André foram pela fé, seguiram Jesus. Porém, Jesus, ele havia falado, e ele falou muitas vezes, que iria morrer. Ele falava muitas vezes que iria ser entregue aos malfeitores. Ele falava muitas vezes que haveria perseguições. E ele disse, confortando aos seus discípulos, quando perseguirem a vós, não se preocupem, antes de perseguirem a vós, eles já perseguiram a mim. E então Jesus, ele fala tudo isso para preparar os seus discípulos. Só que os seus discípulos não entendiam o que ele queria dizer. Talvez acreditavam que era uma metáfora, talvez acreditavam que era uma forma de expressão, quando na verdade Jesus estava dizendo que iria morrer, que ressuscitaria, no sentido literal da palavra. E é isso que acontece. Quando Jesus morre, os discípulos ficam dispersos. A Bíblia fala que eles começaram a viver escondidos. E é aí que nós chegamos no capítulo 21 de João. A Bíblia nos fala que Pedro ele fala, eu vou pescar. Mas lá em Lucas capítulo 5, Jesus já tinha mandado Pedro largar a pesca. Jesus tinha mandado Pedro largar tudo que ele estava fazendo para poder seguir, se transformar em pescador de homens. Então, Pedro estava no lugar onde ele não era para estar. Jesus já tinha mandado ele sair de lá e mesmo assim ele voltou, porque Jesus morreu. Então ele pensou, conjecturo eu, agora eu vou cuidar da minha vida. Agora eu vou ter que me esforçar para poder me sustentar, porque quem me sustentava, quem me alimentava, de maneira espiritualmente falando, não está mais aqui, que era Jesus. Enquanto Jesus estava do meu lado, eu tinha fé, eu tinha esperança, agora ele morreu, eu preciso cuidar da minha vida. Mas o que Pedro não entendia é que Jesus ele foi o precursor. Ele veio preparar para que os discípulos continuassem a obra que ele deixou. Pedro não entendeu isso a princípio. Por isso que após a morte de Jesus, ele voltou para onde Jesus já tinha tirado ele. Porque Pedro tinha perdido a fé. Pelo contexto da situação, podemos imaginar que Pedro estava num estágio de descrença, depressão, ansiedade e preocupação, o que é muito perigoso para a vida de uma pessoa para tomar decisões erradas. E então, quando Pedro estava pescando, eu acho muito interessante, porque aqui fala pelo menos 6 pessoas, ou seja, tinham 6 discípulos. Pedro não chamou ninguém para ir com ele. Pedro apenas disse, eu vou pescar. Só isso, ele falou que ia pescar. Ele não falou assim, quem quer vir pescar comigo? Não, ele não convidou ninguém. Ele só disse, eu vou pescar. E o que acontece logo em seguida? Os outros 6, né? Havia mais 6 discípulos que disseram para ele, nós vamos contigo. Isso me faz pensar muito que as nossas decisões influenciam na vida das outras pessoas. Tem muitas pessoas se espelhando em nós. Pedro, ele era um cara de personalidade forte.
Ele era um cara de temperamento forte, mas ele era muito admirado. Então, tudo que ele fazia, as pessoas olhavam e observavam. Então, quando ele resolveu sair da presença de Deus, ele levou metade dos discípulos junto com ele, porque a Bíblia fala que 6 discípulos foram com ele. E quando isso acontece, nós temos que pensar: será que a minha vida tem aproximado ou tem afastado as pessoas de Deus? Será que o que eu tenho feito para Deus tem feito as pessoas seguirem o mesmo caminho ou tem afastado ainda mais as pessoas do propósito que Deus tem para a vida delas? Porque olha quão perigoso foi para Pedro simplesmente sair da presença de Deus e ir pescar. Quantas vidas Pedro não levou com ele? E algo interessante acontece logo em seguida também, né? É cheio de coisas interessantes nesse capítulo. Quando Jesus aparece para os discípulos ali na praia, a Bíblia fala que os discípulos não reconhecem Jesus. Isso já tinha acontecido outra vez lá no caminho de Emaús, quando Jesus tinha acabado de ser crucificado. 2 discípulos, eles andam um trajeto grande falando sobre o que tinha acontecido. E Jesus se aproxima deles e pergunta sobre o que eles estavam falando. E eles estavam tão tristes, tão amargurados, tão angustiados, que eles não conseguiram identificar Jesus. Então aconteceu a mesma coisa aqui com Pedro. Pedro era um dos melhores amigos de Jesus. Quando Jesus queria fazer coisas extraordinárias no privado, Jesus chamava Pedro, Tiago e João. Então, como que Pedro, sendo um dos mais próximos, vendo Jesus na sua frente, não o reconheceu? Porque Pedro estava descrente naquele momento. Pedro estava triste, angustiado. E quando nós estamos assim, nós não conseguimos mais identificar a voz de Deus. Mas ainda assim, no coração de Pedro, ainda tinha um fio de esperança. Sabe por quê? Porque Jesus ele manda lá na praia mesmo Pedro voltar e pescar de novo. Pedro não estava reconhecendo que era Jesus, mas ele obedeceu. E foi até então que ali saíram grandes peixes, saiu uma multidão de peixes. Então a Bíblia fala ali no versículo 7 do Evangelho de João, capítulo 21, né? Ele diz assim: aquele a quem Jesus amava diz: Pedro é o Senhor. Então a Bíblia descreve que quando Pedro percebe que era o Senhor, ele se lança na água porque estava nu. E quando a Bíblia descreve que Pedro estava nu, não significa que ele estava pelado, porque ninguém pesca pelado. Significa que ele estava fora da posição que Deus havia colocado ele. Imagine você, Deus nos colocando em certas posições na obra dele, nos dando certas responsabilidades, e de repente Jesus ele volta para nós. E nós não estamos cumprindo com aquilo que ele nos encaminhou para cumprir. Então, esta é a palavra que Deus tem para o seu coração nesta noite. Seja lá o que nós estivermos passando, nós não saiamos da posição que Deus nos colocou. Seja lá qual seja a dificuldade da nossa vida, que nós não nos desviemos do propósito, porque Jesus ele pode até ficar em silêncio conosco, mas ele não nos esqueceu. Jesus ele pode até não nos dizer qual é o propósito dele para a nossa vida, mas ele já nos deu a ordem, que é para marchar. Que Deus abençoe a sua vida.